Se hoje fosse o seu último dia na terra, se você fosse dar o seu último suspiro e em seguida ficar diante do Deus que te criou, o que aconteceria depois? Você ouviria a voz doce dele dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor"? Ou ouviria as palavras mais assustadoras que uma alma poderia escutar: "Apartai-vos de mim, nunca vos conheci"? Essa pergunta não é apenas teoria religiosa. É a questão mais importante da sua vida, porque a eternidade é real, o céu é real, o inferno é real, e cada um de nós está caminhando para um desses dois destinos. Mas aqui está a verdade incrível: a Bíblia não nos deixa no escuro. Deus nos deu sinais claros, marcas espirituais, que revelam se realmente estamos andando no caminho que leva à vida eterna. Neste vídeo, nós vamos caminhar passo a passo por 6 sinais bíblicos que mostram se uma pessoa está no caminho para o céu. Quando você terminar essa mensagem, não vai mais precisar se perguntar: "Eu sou salvo? Eu estou pronto para o céu?" Você vai saber exatamente onde está diante de Deus. E se ainda não tiver certeza, também saberá como acertar isso antes que seja tarde demais. Agora, vamos começar. Antes de entrarmos nos 6 sinais, precisamos pausar e encarar uma verdade séria: a eternidade não é um jogo. Hebreus 9:27 nos diz: "E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que todo ser humano tem 2 compromissos inalteráveis: a morte e o julgamento. Não haverá segunda chance, não haverá reencarnação, não haverá tentar de novo. As decisões que você toma nesta vida determinam onde você passará para sempre. E ainda assim, tantas pessoas vivem como se a eternidade não fosse real. Alguns acreditam que todo mundo vai para o céu se for boa pessoa. Mas o próprio Jesus destruiu essa ideia em Mateus 7:13-14, quando disse: "Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram." Percebeu? Poucos encontram. A maioria das pessoas está no caminho largo que leva à destruição. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Mas aqui vem a boa notícia. Se você está em Cristo, não precisa ter medo. Deus nos deu sinais claros e inegáveis da verdadeira salvação. E não são sinais para você se orgulhar. São sinais que mostram que Cristo vive dentro de você. Então, vamos caminhar por eles juntos. Sinal 1. Você realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O fundamento do nosso destino eterno começa com uma verdade essencial: a única maneira de entrar no céu é através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso não se trata de religião, não se trata de tradição, não se trata de boas obras. É sobre render a sua vida ao Salvador que entregou a dele por você. O próprio Jesus deixou isso absolutamente claro em João 14:6, quando declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Preste atenção às suas palavras. Ele não disse: "Eu sou um dos caminhos." Ele não disse: "Eu sou uma boa opção entre outras." Ele proclamou com autoridade: "Eu sou o caminho." Isso significa que não existe outro. Nenhuma quantidade de esforço humano pode abrir os portões do céu. Pense nisso por um momento. Muitas pessoas acreditam que serão salvas porque são boas, morais ou porque não fazem mal a ninguém. Outras confiam na frequência à igreja, nas doações ou em tradições religiosas. Mas nada disso pode nos limpar do pecado ou nos reconciliar com um Deus santo. Boas obras, por mais nobres que sejam,
não apagam a mancha do pecado. Religião e rituais não podem construir a ponte entre Deus e o homem. Somente Jesus pode fazer isso. O apóstolo Paulo deixa essa verdade ainda mais clara em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não está ligada à aparência exterior, tradição familiar ou herança religiosa. É uma questão do coração. E aqui está uma realidade séria. Até os demônios reconhecem a existência de Jesus e não são salvos. Acreditar em fatos sobre Cristo não é suficiente. A verdadeira pergunta que cada um de nós precisa responder é: eu realmente entreguei a minha vida a Ele? A verdadeira salvação é marcada por transformação, não por palavras vazias, nem por aparência externa. Quando alguém realmente vem a Cristo, 3 mudanças essenciais acontecem. Primeiro, existe o arrependimento. Isso é muito mais do que sentir culpa ou lamentar erros do passado. Arrependimento é uma decisão consciente de abandonar o pecado e escolher caminhar em uma nova direção com Cristo. Segundo, a salvação significa colocar toda a nossa confiança no sacrifício de Jesus na cruz. Reconhecemos que nenhum esforço pessoal, nenhuma boa obra, nenhum mérito próprio pode nos salvar. Somente o sangue de Jesus torna possível o perdão e a vida eterna. Por fim, a fé genuína torna Jesus não apenas uma parte da vida, mas o centro dela. Chamar Jesus de Senhor significa entregar todas as áreas da nossa vida à sua autoridade e direção. Quando essa entrega acontece, temos a garantia da promessa de Jesus em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Que conforto poderoso saber que nossa salvação está segura nas mãos dele, e não em nosso esforço frágil e limitado. Mas a Bíblia também nos dá um alerta sério. Nem todos que se identificam como cristãos são realmente salvos. Em Mateus 7, 21, 23, Jesus declara que muitos, naquele dia final, dirão: Senhor, Senhor, apontando para suas obras religiosas. Mas ele responderá: eu nunca os conheci. Essas pessoas podem ter frequentado a igreja, servido em ministérios, ajudado os necessitados e feito boas obras em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Ele. Tinham religião, mas não redenção. Tinham atividades, mas não transformação. Por isso, a pergunta se torna profundamente pessoal. Eu apenas sei sobre Jesus ou realmente o conheço? Se você pode dizer com confiança: sim, eu pertenço a Cristo e Ele é o meu Senhor, então você já possui um dos sinais mais claros de que tem a vida eterna nele. Sinal 2. Você produz o fruto do Espírito Santo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele não muda apenas hábitos externos, Ele transforma o interior. E essa transformação interna não pode ficar escondida. Ela se torna visível na maneira como vivemos, falamos e tratamos os outros. O próprio Jesus enfatizou essa verdade em Mateus 7:16. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Assim como uma árvore saudável produz bons frutos naturalmente, uma vida tocada por Cristo e fortalecida pelo Espírito Santo mostra evidências reais de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo descreve essa evidência em Gálatas 5:22-23, chamando-a de fruto do Espírito. Esse fruto não é algo que produzimos por esforço humano, é o resultado natural da obra do Espírito dentro de nós. Paulo os lista claramente: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora pense no que isso significa na prática diária.
Amor é demonstrar cuidado genuíno e sacrificante, até mesmo por aqueles que são difíceis de amar. Alegria é uma felicidade profunda em Cristo, que permanece mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Paz é confiar na soberania de Deus sem ser dominado pela ansiedade. Paciência é escolher a graça em vez de reagir com raiva. Bondade e benignidade são mostradas quando tratamos os outros com generosidade, não porque eles merecem, mas porque Cristo foi bondoso conosco. Fidelidade é permanecer firme em Deus, mesmo em tempos de provação. Mansidão aparece em palavras e ações marcadas por compaixão, não dureza. Domínio próprio é resistir à tentação e submeter nossos desejos ao senhorio de Cristo. Agora, nenhum de nós manifesta esses frutos perfeitamente. Todo cristão tropeça, luta e cresce em ritmos diferentes. Mas aqui está a pergunta crucial. Esses frutos estão crescendo na sua vida? Você vê progresso ao longo do tempo? Tiago 2,17 nos alerta. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. As boas obras não nos salvam, mas revelam a autenticidade da nossa fé. Então faça uma pausa e reflita. Estou produzindo fruto espiritual? Ou ainda vivo exatamente como vivia antes de conhecer Cristo? Se o Espírito está trabalhando em você mesmo com mudanças pequenas, mas constantes, isso é um sinal claro e poderoso de que você realmente está caminhando na estrada que leva ao céu. Sinal 3. Você obedece aos mandamentos de Deus com alegria. A obediência a Deus não é opcional na vida cristã, ela é uma marca essencial da fé genuína. Jesus deixou isso absolutamente claro em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Observe o que ele não disse. Ele não disse, se quiserem me impressionar, guardem minhas regras. Se tiverem medo do castigo, então me obedeçam. Jesus ligou obediência diretamente ao amor. Nossa obediência é a evidência de que realmente amamos o Senhor. Mas aqui vai uma verdade importante: obedecer não nos salva. Efésios 2:8-9 reafirma: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é totalmente um presente da graça de Deus, não algo que conquistamos por mérito próprio. Mas aqui está o ponto-chave. Quando alguém realmente é salvo, a obediência flui naturalmente de sua vida. Assim como uma criança que ama seus pais deseja agradá-los, um verdadeiro seguidor de Cristo anseia viver de modo que honra o Senhor. O apóstolo João fala sobre isso de maneira muito direta em 1 João 2:3-4. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Essas palavras podem soar duras, mas revelam uma verdade profunda. A obediência é um indicador confiável de que nosso relacionamento com Deus é verdadeiro. No entanto, a verdadeira obediência não tem nada a ver com legalismo. O legalismo tenta conquistar o favor de Deus seguindo regras rigidamente, muitas vezes movido por medo ou orgulho. Em contraste, a obediência bíblica nasce do amor e da gratidão por tudo o que Cristo fez por nós. É por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos de Deus em apenas 2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quando o amor por Deus enche o coração, obedecer deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Então pare por um momento e pergunte a si mesmo, eu obedeço a Deus apenas quando os outros estão vendo, ou o honro, também em segredo? Se sua obediência flui do amor, isso é um poderoso sinal de que você está caminhando pela estrada que leva ao céu.
Sinal 4. Você ama as pessoas de forma profunda e altruísta. Entre todos os sinais da fé verdadeira, o amor é inegociável. A Bíblia é muito clara sobre isso em 1 João 4:7-8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em outras palavras, o amor não é apenas uma sugestão ou uma virtude opcional. Ele é a própria prova de que alguém pertence a Deus. Jesus confirmou isso em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Observe que ele não disse que seus discípulos seriam reconhecidos por seu conhecimento, por suas pregações ou por suas atividades religiosas. Ele apontou para o amor como a evidência inconfundível de quem realmente o segue. Mas o que esse tipo de amor realmente significa? O apóstolo Paulo nos dá uma imagem muito clara em 1 Coríntios 13. O amor bíblico é paciente, bondoso, humilde, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente e não guarda registro das ofensas. Ele suporta todas as coisas e se recusa a desistir, mesmo quando amar é difícil ou custoso. Mais do que isso, o verdadeiro amor cristão vai muito além da afeição natural. Jesus elevou o padrão em Lucas 6:27-28, quando ordenou aos seus seguidores: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem os que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Esse não é o tipo de amor que o mundo ensina, é amor sobrenatural. O tipo de amor que somente o Espírito de Deus pode produzir em um coração totalmente rendido a Cristo. Então pare e reflita. Você ama os outros de forma altruísta, mesmo quando isso lhe custa algo? Você perdoa em vez de se apegar à amargura? Se o amor está crescendo continuamente em sua vida, isso é uma das evidências mais claras e poderosas de que seu coração realmente pertence ao céu. Sinal 5. Você suporta provações e perseguições por causa de Cristo. A Bíblia nunca sugere que seguir Jesus levará a uma vida de conforto ou facilidade. Na verdade, ela ensina exatamente o contrário. Paulo escreve em 2 Timóteo 3:12: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso significa que, se sua fé é genuína, ela inevitavelmente será testada. O caminho do discipulado é estreito e muitas vezes difícil, mas é o caminho que conduz à vida. Jesus ilustrou essa verdade na parábola do semeador. Ele descreveu aqueles que recebem a palavra com alegria no início, mas logo desistem quando surgem tribulações ou perseguições. Por quê? Porque a semente nunca criou raízes profundas. A fé deles era superficial, dependente das circunstâncias favoráveis. Em contraste, os verdadeiros crentes perseveram no sofrimento porque suas raízes estão profundamente firmadas em Cristo. Tiago 1:2-4 explica que as provações não são desperdiçadas. Elas produzem perseverança e maturidade, moldando-nos para sermos mais parecidos com Cristo. Mas por que Deus permite que seus filhos passem por desafios tão difíceis? A Escritura nos mostra várias razões. As provações fortalecem nossa confiança nele, lembrando-nos de que não podemos depender da nossa própria força. Elas refinam nosso caráter, ensinando paciência, humildade e perseverança. Elas nos aproximam de Cristo, aprofundando nossa dependência da sua graça. E também servem como uma linha divisória, revelando a diferença entre a fé genuína e uma fé apenas exterior. Longe de ser uma maldição, Jesus chamou bem-aventurados aqueles que sofrem por causa dele. Em Mateus 5:10, ele declarou:
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então reflita sobre isso. Quando a vida fica difícil, você se apega ainda mais a Jesus ou se afasta? Você já enfrentou zombaria, rejeição ou perda por causa da sua fé e mesmo assim permaneceu firme? Se sim, essa perseverança não é fraqueza, é um sinal poderoso de que sua fé é real e sua esperança está segura em Cristo. Sinal 6. Você tem uma esperança inabalável no céu. Um dos sinais mais claros de um verdadeiro seguidor de Cristo é um coração que vive com a eternidade em mente. O apóstolo Paulo expressa essa perspectiva em Filipenses 3:20, quando declara: "A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Em outras palavras, nosso lar definitivo não é aqui na terra. Embora passemos algumas décadas neste mundo, nossa verdadeira identidade e destino estão ancorados na eternidade com Cristo. E isso muda a maneira como vivemos. Em vez de perseguir dinheiro, fama ou prazeres passageiros, o cristão investe naquilo que dura para sempre, um relacionamento mais profundo com Deus, o compartilhamento do Evangelho e o serviço aos outros com amor. Posses e realizações terrenas podem trazer satisfação temporária, mas não se comparam à glória eterna que nos aguarda na presença de Deus. O apóstolo João nos dá um lembrete sério em 1 João 2:15-17. Não amem o mundo nem o que nele há. O mundo passa com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um verdadeiro crente não despreza esta vida, mas entende que este mundo é temporário. Seu anseio pelo céu não nasce de desespero, mas de esperança, porque ele sabe que o melhor ainda está por vir. Paulo reafirma essa confiança em 2 Coríntios 5:8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Esse é o coração da fé verdadeira, ansiosa pelo céu, segura em Cristo e sem medo da morte. Então pergunte a si mesmo com honestidade: estou vivendo pelas recompensas temporárias da terra ou pelas promessas eternas do céu? Estou agarrado a este mundo ou ansiando pela presença de Jesus? Se o seu coração está voltado para a eternidade, esse é um sinal forte e seguro de que você está verdadeiramente pronto para o céu. Agora que caminhamos juntos por esses 6 sinais, a pergunta não é mais sobre informação, mas sobre transformação. Se você tivesse que ficar diante de Deus hoje, estaria pronto para encontrá-lo. Lembre-se do que aprendemos. A verdadeira salvação é marcada por um coração rendido a Jesus, pelo crescimento do fruto do Espírito na sua vida, pela obediência alegre aos mandamentos de Deus, por um amor profundo e altruísta pelos outros, pela perseverança nas provações e por uma esperança inabalável na eternidade. Se você reconhece esses sinais em sua vida, alegre-se, porque eles são evidências da graça salvadora de Deus atuando dentro de você. Mas se você não os vê claramente, não ignore o toque suave do Espírito no seu coração. Como 2 Coríntios 6:2 nos lembra, agora é o dia da salvação. Deus não está esperando você se tornar perfeito para vir até Ele. Ele o convida exatamente como você está. A graça dele é maior do que o seu pecado, o amor dele é mais forte do que suas falhas, e seus braços estão abertos para recebê-lo. Meu amigo, o céu é real, o inferno é real. A eternidade não é algo para deixar para amanhã. A escolha que você faz hoje importa para sempre. Então, eu lhe pergunto mais uma vez: você está pronto? Muito obrigado por passar este tempo comigo e por abrir seu coração para a palavra de Deus. Se esta mensagem tocou você, encorajou você ou desafiou você, eu lhe faço um convite. Junte-se à nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se,
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade e continue crescendo conosco enquanto exploramos mais ensinamentos transformadores das Escrituras. Vamos caminhar juntos nesta jornada de fé, com os olhos fixos em Jesus e o coração firmado na eternidade.